Olá, que bom que você está aí. Eu sou José Marcelo Santos e este é o Brasil Café. E no programa de hoje a gente vai falar do quanto as práticas sustentáveis agregam valor ao café produzido no Brasil. Nesse sentido, o uso dos chamados bioinsumos, que são os produtos que protegem a planta e não agridem o meio ambiente, ganham importância e também mercado. O assunto foi tratado na segunda edição do Simpósio Brasileiro de Manejo Biológico da Cultura do Café, que é o principal encontro para discutir o controle biológico da bebida na América Latina. Eu vou conversar sobre o simpósio e também sobre dicas muito úteis para o produtor que quer investir nesse segmento com o Alessandro Guieiro, que é agrônomo e consultor em cafeicultura. Alessandro, seja muito bem-vindo aqui ao AgroMais, viu? Obrigado, Marcelo, pela oportunidade. É sempre um prazer falar com vocês. Alessandro, você está falando com a gente e com o Brasil de Patrocínio, que é um dos celeiros do café de altíssima qualidade aqui do Brasil. Patrocínio em Minas Gerais, né? A que se deve esse título? Como é que vocês chegaram a essa excelência na produção de café, hein? Então, Marcelo, o Patrocínio ele não somente é caracterizado como um dos municípios de maior produtividade em quantidade, até pelo nosso parque cafeeiro, que está acima das 50 mil hectares de área plantada, mas também como um dos melhores terroirs para se produzir café. Né? Há pouco mais de 3, 4 anos, nós somos premiados, aí, eu acho que com um dos cafés mais bem pagos do mundo, né? Que foi um café aqui produzido aqui na região mesmo de Patrocínio. Então, quando você agrega quantidade, qualidade, né, um alto nível de tecnologia, né, tanto de produtores tecnificados, né, que tem uma grande diferença de tecnificados para produtores de alto nível tecnológico, né, que às vezes o produtor é muito tecnificado, mas tem pouca tecnologia dentro da propriedade, tem muito maquinário, enfim. Então, Patrocínio hoje é um dos celeiros do mundo, não somente na produção de café, mas também exportamos muita informação, né? E foi através disso que veio a necessidade de estar realizando o simpósio, o segundo simpósio, né, brasileiro de manejo biológico da cultura do café. Uma vez que esse segmento é um dos que mais cresce, e talvez seja uma das principais tecnologias que a gente tem disponível no mercado hoje para se ter ganhos de produtividade. Antes, inclusive, da gente entrar nas especificações do manejo biológico e esse universo que esse termo traz para todas as culturas, sobretudo aqui no caso do café, vamos explicar a diferença entre o produtor com aporte tecnológico e aquele tecnificado, né? O que é um produtor tecnificado, hein? O produtor tecnificado é aquele que lança mão, né, de ter as melhores máquinas, os melhores equipamentos, né, dentro da propriedade. Agora, o produtor, né, que está munido de informações, que leva ele a ser um produtor altamente tecnológico, é aquele que, além de ter esses equipamentos, essas condições para execução dos trabalhos, ele também tenha dentro da propriedade produtos de alta performance, ele tenha produtos atualizados, tenha boletins atualizados, tenha campos de pesquisa, tenha resultados da ciência, né, o tempo inteiro. Isso é muito importante, né? Principalmente na cultura do café, se a gente for observar, na grande maioria das regiões, inclusive a região aqui do Cerrado, precisamente Patrocínio, a gente ainda está seguindo boletins desatualizados de 15, 20, 25, 30 anos atrás, né? Então, ainda se falta muito para a tecnologia entrar para dentro da porteira das fazendas, né? Se criou um molde onde a gente já estava muito bem, só que aí veio essa mudança climática, veio essa quantidade de intempéries e nos mostrou que nós estamos ainda faltando muitos ajustes para se tornar realmente sustentável, principalmente do ponto de vista econômico. Quando fala de ponto de vista econômico, né, isso acaba se refletindo num problema muito sério no Brasil, que talvez seja a falta de uma política pública para poder dotar todos os produtores, ou pelo menos colocar a maioria dos produtores em pé de igualdade para ampliarem juntos a produção.
Aí, no município de vocês, em Patrocínio, pelo menos me parece que esse não é um grande desafio. A gente tem aí produtores em igualdade de condições? Aqui, não só em Patrocínio, mas a gente observa que em grande parte das principais regiões produtoras de café, o que falta, na verdade, não é nem a vontade não é nem a vontade do produtor. As informações não estão chegando até eles por falta de princípios técnicos, muitas das vezes, né? Muitas das regiões, inclusive Patrocínio, ainda é uma região onde a parte comercial ainda fala muito mais alto do que a ciência, né? Então, as tecnologias, elas estão disponíveis. O que está faltando é a gente conseguir levá-las ao produtor, uma vez que a grande maioria dos produtores, eles estão mais preocupados em produzir, né, e não buscar essa tecnologia. Aos poucos, e o simpósio mostrou muito bem isso para nós, aos poucos os produtores estão deixando as suas casas, deixando as propriedades para estar indo atrás de informação. Né? Tanto é que no simpósio que realizou em Patrocínio, a gente teve aí mais de 45 cidades diferentes, de diferentes estados produtores de café do Brasil. Né? Isso aí é uma prova de que o produtor está, de fato, buscando essa informação. Ele não está mais esperando com que essa informação chegue até ele. Ele está indo atrás das informações. Quando você fala que, por exemplo, muitos produtores estão muito mais interessados em produzir e em quantidade, esse é um dos desafios que vocês enfrentam para convencer os produtores a passarem a adotar o bioinsumo e colocar no mercado um café de excelência e mais de acordo com aquilo que o consumidor mundial está demandando? Então, Marcelo, tem uma grande comoção mundial, né, do que se chama de paladar consciente. Né? O que seria esse paladar consciente? É você saber de fato o que você está colocando na sua mesa, o que você está tomando, o que você está fornecendo para os seus filhos e seus familiares. Então, a partir desse princípio, todos os alimentos estão passando por um checklist de como está sendo realmente produzido. E o café não é diferente. Né? E o café é uma cultura charmosa, né? Se para tomar café, assim como se parava alguns anos atrás para se tomar chá. Então, países da Europa, Ásia, até a América do Norte, Estados Unidos, Canadá, estão começando a nos pressionar sobre o que nós temos de resíduo nesses grãos. Né? Então, eles estão começando a entender que já que é possível se produzir mais utilizando menos químico, o porquê de não se fazer? Né? Então, essa demanda está vindo do comprador. E esse comprador ele está nos sufocando, vamos falar assim essa palavra, com uma demanda mundial relacionado ao porquê não. Né? Então já se fala muito de crédito de carbono, já se fala muito de práticas ambientais corretas, já se fala muito de manejo biológico, então, e estão começando a querer pagar mais por isso. Né? Então, se você tem a possibilidade de produzir mais, gastar menos, porque o manejo biológico ele é economicamente mais barato do que o manejo químico. Mas só que para você fazer essa transição, às vezes leva tempo e, inicialmente, esse produtor tem de meter a mão no bolso, né? Quando ele começa a deixar o químico para fazer esse biológico, há um período de adaptação, inclusive financeira, e essa rentabilidade maior vem depois de um tempinho, não é isso? Marcelo, a gente já pensou dessa forma. A partir de que as empresas foram evoluindo com as tecnologias, a ciência foi nos trazendo informações das quais a gente não tinha acesso, que na verdade não é deixar de fazer o químico, o ingrediente químico, ou o produto químico, ou o pesticida, né? A verdade é substituir e equilibrar os ecossistemas, trabalhar olhando para a unidade de produção como um organismo onde todos os passos são importantes para que ele funcione. E o homem sendo o cérebro desse organismo, ele tomando as iniciativas e as decisões. Então, a partir desse ponto, a gente começa a entender que a mudança não é demorada e ela é possível se fazer gastando até menos, tá? Por quê? Né, os produtos biológicos, né, esses produtos que vêm de vários laboratórios, praticamente todos são produzidos no Brasil,
né? A gente não tem que importar a tecnologia. Talvez a ciência, os estudos, sim, a gente importa, mas a fabricação é aqui, as biofábricas, os laboratórios biológicos estão sediados no país. Então, a gente tem um acesso, uma entrada e saída de informação muito rápida. Esses laboratórios são verdadeiros bancos de pesquisa, eles têm muita pesquisa lá dentro até se formar um produto. Então, o acesso está mais fácil, o preço é acessível, o que falta é a informação de como colocar isso da porteira para dentro das propriedades. Essa, na minha opinião, é o maior desafio, né? Até eu costumo dizer que nós estamos passando a transição de uma agricultura de maneira geral, isso serve para a cafeicultura e serve para qualquer outra cultura, a gente está saindo da agricultura de produtos para a agricultura de informação. Com informação é possível, dentro de 1 ano, 2, chegar a esses resultados esperados e partir daquele princípio que é o que nós chamamos de uma agricultura conservativa, onde a gente trabalha o ecossistema, conservando para que ele não volte às deficiências de antes e tenha uma melhoria contínua. Mesmo porque, quando o ecossistema ele é preservado, a resposta da planta é melhor, né? Sim, a gente está vendo isso muito claramente agora com as plantas pós-geada, tá? As plantas pós-geada, onde já vinha com manejo biológico, manejo ecológico, com práticas agronômicas saudáveis, elas estão saindo muito mais rápido desse estresse pós-geada, né? E isso nos leva a crer que isso vai acontecer com a saída pós-seca, né? Um longo período de chuva, que foi o que aconteceu esse ano. Nós tivemos três intempéries climáticas dos piores, né? Nós tivemos talvez o ano mais seco dos últimos 100 anos, né? 200 dias em alguns lugares sem chuva. Nós tivemos 3 geadas em 30 dias, no mês de julho, e agora, com a volta das chuvas, nós tivemos também chuva de granizo em grande parte em alguns pontos das principais regiões produtoras de café. Essas plantas, com esses estresses climáticos, elas saem muito mais rápido aonde se vinha fazendo manejo ecológico. A planta poupa mais energia, o ecossistema está trabalhando a favor dela, vamos falar assim. E aí, nesse sentido, você tem um solo mais rico, com a biota mais rica, inclusive, não é? Com aquela composição orgânica muito mais pujante, e essa planta necessariamente se recupera mais rápido, é isso? Seu raciocínio está perfeito, Marcelo, até porque quando a gente tem um solo mais orgânico e um ambiente mais equilibrado, a gente começa a sentir menos os impactos dos problemas por praga, por doença, por pequenos efeitos climáticos, né? Alguns veranicos que tem ao longo dos anos. Isso tudo é mitigado, ou seja, a planta ela poupa energia. Então, se ela poupa energia, ela vai guardar essa energia para ser gasta no momento mais oportuno, né? Então, o ambiente como um todo, sendo pensado dessa forma, de conservação do ecossistema, e aí, para que isso aconteça, temos que medir e pesar cada decisão. Não dá mais para sair colocando num planejamento e executando sem se ter o conhecimento de causa, sem uma avaliação, sem estar fazendo os monitoramentos. Então, a gente não recomenda nenhuma ação sem antes entender qual vai ser a ação, o efeito reação, né? A gente tem que saber o que eu vou fazer e o que vai acontecer, né? Eu costumo dizer, né, e a gente está cada dia mais convencido, que tudo que for contra a natureza, nós vamos estar perdendo. Então, a gente trabalha em prol da natureza, em prol do ecossistema, coloca-se a cultura do café como uma base econômica, né, que é dali que vai sair todo o recurso econômico para que isso aconteça, e trabalhamos em prol de um mecanismo de produção olhando para um todo, não mais para um isolado, como era feito trabalhando como extrativismo, vamos falar assim. Ô, Alessandro, você falou agora há pouco, né, nesse processo de transição, que a gente tem um paladar consciente e uma pressão do consumidor, sobretudo internacional, para saber como é que esse produto foi produzido, o que ele vai colocar boca para dentro, né? Mas, para além dessa questão, existe também uma preocupação com a qualidade daquilo que se produz. O uso de bioinsumos, como é que ele se reflete na qualidade final do grão do café? A gente já está tendo bastante resultado, né? Nós estamos com bastante área, comprovando que o uso dos bioinsumos, dos biofungicidas, dos bioinseticidas, enfim, eles têm trago
melhorias na qualidade. Por quê? Você para de dar choques químicos dentro da planta. A gente tira, abre aspas, a planta do efeito de quimioterapia, né? Recebendo doses de agroquímicos, muitas das vezes superdoses, muitas das vezes mais do que o necessário, porque não se tem no Brasil a cultura de estar realizando os monitoramentos, né? Infelizmente se compra pacotes de produto e uma vez comprado se acha na necessidade de estar utilizando com ou sem a necessidade. Então, quando você utiliza bioproduto, quando você utiliza bioinsumo, produtos à base de micro-organismo, que quando você não se faz uso dele para um alvo, os efeitos secundários através de seus metabólitos são extremamente bem-vindos pela planta, porque os efeitos secundários, os metabólitos são riquíssimos em aminoácidos, são riquíssimos em hormônios, são riquíssimos em indutores de resistências, né, em várias enzimas. Então isso a planta pega como se fosse algo muito benéfico vindo para ela naquele momento, diferente de quando você utiliza químico, né? Quando você utiliza químico, você já tira de cara, você já tira todos esses benefícios, né? Então você trata a planta como uma doente, vamos falar assim, né? Quando você trata com os bioinsumos, não, você trata a planta como fazendo parte daquele ecossistema, daquele modo de produção, você trata como um todo, e é isso que a gente tem buscado. Além dos bioinsumos que são os defensivos, não é, naturais, sejam eles fungicidas, sejam eles bactericidas, há também os bioinsumos para adubação, muitos deles produzidos nas próprias fazendas. É uma cultura que está voltando a ser implementada também nas regiões cafeeiras, também nas fazendas produtoras de café. Muitos proprietários já estão começando ou voltando a fabricar o próprio adubo com base em produtos que ele tem na própria fazenda, acrescentando apenas alguns compostos que ele pode comprar? Eu diria que essa é uma prática que ela vai se tornar cada vez mais comum, né? Por quê? Cada dia que passa, o fertilizante, o inorgânico, aquele que a gente tem que comprar, importar, ele está cada dia mais caro, né? Está aumentando muito o custo de produção. E a gente está conseguindo bons resultados produzindo compostos de alta qualidade dentro das fazendas, através de técnicas, né? A ciência tem ajudado muito, vários pesquisadores pesquisando em como melhorar, como fazer em um menor tempo possível, para que isso também diminua os custos, né? Os produtores estão começando a entender que a compostagem ela é um processo onde tem começo, meio e fim, não adianta querer cortar atalhos, né? Então, com isso, ele está ganhando em qualidade. Essa prática, eu vejo que está no acesso de praticamente todos os produtores, porque não depende de uma unidade diária muito grande, né? Você faz compatível com sua unidade de produção, né? E o que eu estou vendo também acontecer são organizar vários pequenos produtores para constituir de uma unidade de fabricação desse produto, né? Para diminuir o custo. Então, você tendo, né? A gente utiliza na cafeicultura, a palha do café, né? Antes ela voltava in natura, ela voltava verde, ela ia passar pelo processo de decomposição e muitas das vezes era talhado por um processo de degradação no campo. Agora não, essa palha vai virar realmente um adubo orgânico bem produzido, bem feito, bem assistido por técnicos. Temos vários técnicos responsáveis aqui no Brasil que estão munidos de informação para que possam fazer dessa prática a mais eficiente possível. Deixa eu aproveitar que você falou do produtor de pequeno porte, desse agricultor familiar. Em outros segmentos, a agricultura familiar ela costuma ser muito mais voltada para as práticas sustentáveis. Em geral, uma agricultura mais orgânica, produção orgânica de hortaliças. No caso da cafeicultura, esse é um padrão que se repete? Esse cafeicultor da agricultura familiar, ele acaba adotando essas práticas, esses manejos mais sustentáveis e, com isso, colocando cafés mais especiais no mercado, uma produção mais artesanal e, consequentemente, mais requintada? No café, Marcelo, isso não se aplica,
né? Porque a cafeicultura ela é mais competitiva. Então, o pequeno produtor, temos vários casos de pequenos produtores que têm até um nível de tecnologia maior do que o grande produtor. Pela unidade de área dele ser menor, ele consegue fazer tudo na hora certa, ele tem acesso aos mesmos produtos, às mesmas tecnologias que o grande produtor. Então, na cultura do café, essa prática ela é meio que inexistente. Tem sim, né, os pequenos produtores que são orgânico, né? Mas de maneira geral, os pequenos produtores são produtores convencionais, né, que participam do mesmo mercado que o grande produtor, claro que com poder de compra menor, também um poder de venda menor, né, o grande produtor acessa tanto a compra quanto a venda com mais facilidade, mas do ponto de vista de produção, eles não têm tanta diferença. E quando se compara o custo de produção com a remuneração do cafeicultor que adota a prática mais sustentável para aquele que faz aquele cultivo mais convencional, qual é o paralelo que a gente pode estabelecer? Quem acaba pagando menos para produzir e tendo um lucro maior no final? Marcelo, eu te afirmo hoje com propriedade que quem está fazendo o manejo mais sustentável, o manejo que traz aí, olhando para um todo, ele está conseguindo produzir uma saca de café com menor valor. Por quê? A gente traz plantas de cobertura, por exemplo, que solubilizam alguns nutrientes, fixa outros, ciclam nutrientes, ou seja, está produzindo adubo na entrelinha do cafeeiro. Adubo que, se você for comprar no mercado hoje, tem um valor agregado muito alto. O uso de bioinsumo, que tem um valor agregado menor e faz as plantas se tornarem mais resilientes. Isso tudo está agregando em quê? Em produtividade. Quando você produz mais e ainda consegue diminuir o custo por saca fica muito mais interessante. A gente está vendo aí a agricultura convencional apanhando ano após ano, e está se criando uma grande comunidade de pessoas interligada por um único propósito, que é uma cafeicultura sustentável. E quando a gente fala sustentável, são todos os pilares. Por muito tempo essa palavra foi muito bonita de dizer, foi muito bonita, mas no campo não se aplicava. Agora não, posso dizer que nós estamos passando por uma transição onde nós vamos empregar a parte social da palavra, a parte econômica da palavra e a parte ambiental dessa palavra sustentabilidade, que nada mais é que é realmente fazer com que a unidade de produção ela se torne respeitosa do ponto de vista de quem está comprando, de quem está vendendo, de quem está produzindo. Ô, Alessandro, você falou agora há pouco do ritual do consumo do café, né? Que já houve um tempo em que as pessoas paravam quase numa espécie de ritual para tomar um chá e agora começam a fazer isso com o café. E essa foi uma bebida que, além de ter ganhado mais território, ela também rejuvenesceu. O café passou a ser cultuado também por jovens que estão em busca de cafés especiais. Esse é um nicho que o cafeicultor brasileiro já aprendeu a explorar? Esse talvez seja o nicho que mais cresce, né? Porque, além de tudo, agrega muito valor, né? Os cafés especiais são muito bem vendidos, embora mundialmente o Brasil é visto como um produtor de cafés especiais, mas infelizmente os compradores vêm até o Brasil querendo comprar café barato, né? Está se criando, né? Algumas pessoas estão atentas a isso, né? Por que vender café mais barato se o meu café é tão bom quanto um café colombiano, quanto um café da América Central, né? Então os compradores estão começando a ter esse choque ao chegar no Brasil, porque a demanda cresce, nós estamos nos profissionalizando, né? E com isso os cafés especiais estão alavancando, está levando os cafés commodities também para cima, porque quando você trabalha um microlote, automaticamente você também trabalha melhor o seu padrão da fazenda. Então a gente está observando que para aquele produtor fazer um café extremamente especial, o café commodity, né, que é o que ele vende aí, o bica, o café de 81, 82, 83 pontos, ele também está ficando extremamente limpo, um café de alta qualidade. E os jovens, eles vêm demandando para que você fracione tipos de café na propriedade. Né? Ele quer um café mais ácido, ele quer um café fermentado, ele quer um café chocolatado, ele quer um café com mais corpo, com menos. Então, a demanda está vindo de quem quer comprar.
né? E aí os produtores têm que se antenar para produzir aquilo que o mercado está pedindo, né? Claro que hoje ainda em uma menor quantidade, mas está crescendo de maneira muito acelerada, porque o acesso à informação e a esses cafés está na mão, está fácil, está no acesso a todos, né? Cafeteria, pela internet, enfim. E é um consumidor que o produtor não precisa mais convencer, né? Agora é só atender. Exatamente. Eles querem, se você produz, eles vêm até a propriedade comprar. Isso é fato. Eles estão pedindo para comprar. Então, cabe aos produtores começar a entender, estudar a sua área, estudar o seu terroir, entender qual que é o tipo de café, qual que é o meu potencial, para poder começar a se colocar, a se posicionar no mercado e agregar valor. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem grandes produtores de cafés especiais vendendo cafés especiais muito barato. Quando ele faz isso, ele prejudica toda uma cadeia, porque não é barato se produzir uma saca de café super especial, café 85, 86 pontos acima. Ele já foi produzido de maneira diferente desde lá da unidade produtora, desde a planta, e depois passa pelos processos de pós-colheita, até ele chegar lá na saca para ser comercializado, não é um café barato. Então, eu que sou agrônomo, a gente já tem uma rede de contato muito grande, às vezes a gente fica triste de ver cafés extremamente finos sendo vendidos a preço 2, 3 vezes mais barato do que um café colombiano, um café da América Central, e sendo que a gente tem uma qualidade de igual para melhor. Muito bem, gente. Olha, conversei aqui com Alessandro Guerreiro, que é agrônomo da AG e consultor em cafeicultura. Alessandro, quero muito agradecer pela entrevista mais uma vez reforçar o quanto você vai ser sempre bem-vindo aqui no AgroMais, viu? Obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Eu quero aproveitar a oportunidade para já lançar o 3º simpósio, que vai ser realizado na cidade de Franca, interior de São Paulo, em outubro de 2022. A gente está com umas ideias muito bacanas para estar levando o máximo de informação verde para os nossos cafeicultores. E a gente vai cobrir essa 3ª edição, viu? Agradeço ao Alessandro e também a você que esteve com a gente até agora. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Você pode rever esta e outras edições do nosso programa e também compartilhar com seus amigos pelas redes sociais, lá no canal do AgroMais no YouTube. Eu fico por aqui, mas a gente se vê ao longo da programação.